Hello, good morning. Então, essa daqui é um pouquinho da rotina da teacher de aulas particulares, né? Então, inicialmente, o que eu faço todo começo de semana? Eu abro aqui a agenda do Google Meet, porque é ele que eu utilizo para poder fazer as aulas com os alunos. Então, entrei aqui e vi que eu tenho duas aulas hoje, da Thaís e do Felipe. Aí eu entro primeiro no caderno da Thaís. Todo aluno tem um caderno online. Aqui vão todos os links, todos os exercícios, tudo que a gente viu em sala, tudo que a gente vai vendo em sala e tudo, todos os deveres, tudo fica aqui. Esse caderno online, o aluno tem acesso para editar. Então, as atividades o aluno pode fazer, se ele tiver conteúdo extra, ele pode inserir, tudo fica aqui, tá? Então, por exemplo, para esse ano, nós estamos começando aqui, eu coloquei um planner de 2024, que a cada mês eu coloquei aqui alguns assuntos que eu vou discutir com todos os alunos, independente do nível, tá? Então são coisas para acrescentar no vocabulário de todos. A Thaís é uma aluna que ela utiliza o livro no material, tá? Então, eu sempre coloco aqui as páginas do livro que a gente está fazendo. Geralmente eu não uso só o livro, eu utilizo alguns recursos para explicar. Então, por exemplo, aqui eu tive que explicar os possessives, eu anexei aqui esse quadrinho e coloquei umas atividades aqui abaixo para ela poder fazer. Geralmente eu coloco 3, 4 atividades de cada assunto. Uma delas a gente faz em sala e as outras ficam de dever. E aí, se o aluno tiver alguma dificuldade, ele tira a foto, anexa aqui ou me manda no WhatsApp para a gente poder corrigir. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é tudo material extra, aqui estão algumas respostas. Então, a Thaís, ela utiliza o livro. Então, o livro, ela tem o livro físico, né, que é esse aqui. Eu também tenho o livro físico e eu tenho o arquivo dele online. O arquivo dele permite que a gente escute os áudios, que a gente veja os vídeos, tudo junto, porque eu compartilho a tela com ela, tá? Então, isso é para mostrar que cada aluno funciona de uma forma. Se o aluno falar, eu prefiro o livro, eu gosto de ter o material, a gente vai procurar o material para o aluno. Eu já trabalho com alguns materiais que eu gosto, mas se o aluno tiver assim um restinho que sobrou de um curso de inglês que fez, alguma coisa, ele pode trazer. Vou procurar o material online para a gente poder seguir, tá? Então não é uma coisa fechada, não é uma coisa rígida, igual, por exemplo, numa escola de idiomas, que é daquela forma e acabou. Então essa daqui é a forma que eu trabalho com a Thaís. Então cada linkzinho aqui a gente consegue ouvir. Tem o livro de atividades também, que eu digo as páginas para ela, ela faz e a gente corrige nas próximas aulas. Link de atividade, com todos os alunos de todos os níveis. A gente sempre precisa fazer algumas atividades. Eu utilizo muito esse site, que ele chama Agenda Web, ele é totalmente gratuito. Qualquer pessoa que quiser, ela pode entrar, não precisa fazer cadastro, não precisa baixar, não precisa fazer nada. Então eu entro aqui e procuro um tema do que a gente estava vendo. Por exemplo, ali a gente tinha possessives. Então aqui temos os exercícios dos possessives. Tem vários níveis de exercício, mais de uma página. Então alguns a gente faz em sala e outros ficam de dever. O outro aluno que eu tenho hoje já é o Felipe. O Felipe, ele é um aluno que ele já está fazendo inglês mais para conservar o que ele sabe. Então a aula dele é mais conversational, né? Uma aula mais de conversação. Então, nas aulas dele, a gente vê alguns slides, isso aqui foi algumas revisões que eu fiz com ele. Então, a gente fez algumas revisões de tempos verbais. E agora nós estamos vendo slides de conversação. Então, como funcionam esses slides? Geralmente eu coloco os slides aqui, coloco um print, coloco o link para ele acessar. Se tiver o PDF, eu também coloco. Isso aqui são algumas atividades que eu dei para ele de dever, para ele trazer algumas coisas, para ele fazer algumas pesquisas. Então, esse daqui foi um dever dele que eu anexei, corrigi aqui, ó, coloca aqui o homework. Então, com o Felipe, eu já utilizo uma outra forma de dar aula. Esse pacote aqui eu adquiri recentemente, mas ele segue mais ou menos a linha do ESL Brains que eu já usava. Ele promove discussões, tá? Então aqui, ó, The Little Prince. Aí vem a pergunta: What are the important things in life? Então aqui, ó, conforme os slides vão passando, ó, aqui tem um vídeo, a gente assiste o vídeo, a gente discute sobre. Tem alguns pontos que são importantes que eles, aqui, ó, 5 important lessons, então 5 importantes lições. Aí, e para você, como é que é para você? Essas coisas fazem sentido, não fazem? Tudo em inglês, tudo de acordo com o nível do aluno, tá? Então essa preparação ela acontece semanalmente. Eu sempre começo meu dia preparando as aulas para os alunos da semana. Mas isso também não é uma coisa rígida, fixa. Então, por exemplo, se um aluno tem um relatório, se ele tem alguma coisa para poder fazer, se ele quer conversar sobre alguma coisa específica, ele também traz, ele anexa ali no caderno, ele manda para mim no WhatsApp e a gente vai conversando, a gente vai criando aquela aula. Por isso que eu sempre falo que a aula é personalizada. Então, a mesma aula que eu dou para a Thaís não é a aula que eu passo para o Felipe.
A aula do Felipe, por exemplo, já não é a aula da Paula, já não é a aula dos outros alunos, tá? Então, é justamente essa dedicação que eu coloco nas aulas de todos os meus alunos, tá? Então, era só para mostrar um pouquinho do dia a dia, para ficar mais tranquilo, para todo mundo começar a entender como é esse processo, tá bom? Até a próxima, até mais.